O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já anunciou a maioria dos nomes que vão ocupar posições importantes em seu próximo governo da Casa Branca. Ele venceu a disputa eleitoral contra Kamala Harris, do Partido Democrata, nas eleições de 5 de novembro e assume em 20 de janeiro do ano que vem. Entre os nomes mais badalados, sem dúvida, Elon Musk, mega empresário dono do X, antigo Twitter, dono da Tesla, SpaceX e outras. Também Marco Rubio, secretário de Estado, e outros nomes em postos importantes para o governo, como o novo diretor do FBI, Kash Patel. Um nome que se especulava em algum cargo de alto escalão do governo Trump era o de Jason Miller, assim como Elon Musk, um desafeto declarado do ministro Alexandre de Moraes. Miller é conselheiro sênior de Trump, pelo menos foi durante a campanha à Casa Branca, além de ser o CEO da rede social Gettr. No vídeo de hoje vamos falar sobre dois nomes além de Jason Miller, que irão compor o governo Trump: Marco Rubio e Elon Musk. Prestes a tomar posse como o 47º presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro de 2025, em uma segunda-feira, Donald Trump já tem a maioria do seu secretariado formado, com os nomes dos respectivos secretários. Alguns, ou a maioria, precisa do aval do Congresso. Mas como o seu partido republicano fez a maioria na Câmara e no Senado, acredita-se que Trump não terá problemas com os nomes indicados. Já outros nomes não precisam de aprovação do Senado, como por exemplo o nome de Elon Musk e Vivek Ramaswamy, que ficarão à frente do novo ministério ou secretaria criado por Trump, que se chama Departamento de Eficiência Governamental. O novo secretário de Estado, que a título de comparação para nós brasileiros equivale ao cargo de Ministro das Relações Exteriores, nomeado por Trump, é Marco Rubio. No entanto, o seu nome precisa ser aprovado pelo Senado, mas a princípio Trump não terá problemas com relação à aprovação de Marco Rubio pelo Senado. Em comunicado, o republicano afirmou que Rubio será um forte defensor de nossa nação, um verdadeiro amigo dos aliados dos Estados Unidos e um guerreiro destemido que nunca recuará diante dos adversários do país. Rubio também disse que liderar o Departamento de Estado dos Estados Unidos é uma responsabilidade enorme e diz: "Estou honrado pela confiança que o presidente Trump depositou em mim como secretário de Estado. Trabalharei todos os dias para executar sua agenda de política externa." Mas, afinal, quem é Marco Rubio? Marco Antônio Rubio, 53 anos, é senador dos Estados Unidos pela Flórida e foi um dos cotados a vice de Trump na corrida eleitoral deste ano. É filho de imigrantes cubanos e conhecido por ter uma posição rígida em relação à China, Irã, Venezuela e Cuba. Ao assumir a chefia do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Rubio pode tensionar as relações, inclusive com o Brasil. O senador é crítico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando Lula foi eleito em 2022, Marco Rubio escreveu um artigo reprovando a aproximação de Lula com os chineses. Também opinou contra a relação do presidente brasileiro com o líder venezuelano Nicolás Maduro. Marco Rubio não criticou apenas Lula. Todos lembram do episódio do banimento do X no Brasil por ordem de Alexandre de Moraes. Rubio não poupou críticas ao ministro. Sobre esse caso, Marco Rubio disse o seguinte: "A proibição nacional do X no Brasil sob a administração Lula levanta sérias preocupações sobre a liberdade de expressão e abuso de poder judicial", afirmou em 4 de setembro em uma publicação na sua rede social. Marco Rubio não parou por aí. Ele foi um dos signatários de uma carta do Congresso dos Estados Unidos enviada ao atual secretário de Estado Antony Blinken em 30 de setembro para manifestar preocupação com as ações de Moraes contra o X e a Starlink. No documento, 12 congressistas afirmaram que estava havendo um aumento da censura ao discurso político no Brasil. Declararam que o banimento da rede social representava uma grave violação da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Estamos profundamente preocupados com o fato de que os ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, especificamente Alexandre de Moraes, está abusando de seu poder e conduzindo uma campanha cada vez mais arbitrária para coagir uma empresa norte-americana de redes sociais e reprimir a oposição política interna e minar os direitos e liberdade de expressão do povo brasileiro,
disseram no comunicado. Na carta, os congressistas também questionaram se o Departamento de Estado dos Estados Unidos considerava que o Brasil estava cumprindo seus compromissos de proteger a liberdade de expressão. Pediram ainda que o governo norte-americano reforçasse seu apoio à liberdade de expressão e denunciasse ações governamentais que visavam a silenciar opiniões divergentes. Já na Câmara e no Senado dos Estados Unidos, inclusive, há inúmeras iniciativas de políticos alinhados a Trump que pedem sanções contra juízes brasileiros. Os congressistas alegam que os magistrados são contra a liberdade de expressão e empresas norte-americanas. Dentre as medidas, existem pedidos para que os ministros do STF sejam impedidos de entrar nos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano tem autoridade para decidir sobre a concessão ou cancelamento de vistos em algumas situações, especialmente em casos envolvendo indivíduos considerados uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos ou que violam direitos humanos, como ditadores ou inimigos declarados. Ou seja, agora que Marco Rubio será um dos homens mais poderosos da América, será que, a partir de 20 de janeiro de 2025, alguns superministros aqui do Brasil e outras figuras do alto escalão do atual governo poderão ter os seus vistos de entrada nos Estados Unidos suspensos? Bom, é o que veremos nos próximos meses. Mas antes de seguirmos com o vídeo, deixe a sua opinião nos comentários e se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe aquele like, comenta e compartilha. Parece que as nomeações de Trump com desafetos do ministro Alexandre de Moraes não param. Elon Musk acredito que seja o nome mais odiado por alguns integrantes da Suprema Corte brasileira, especialmente Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe o que aconteceu aqui no Brasil antes das eleições municipais de 2024, onde a rede social X, de propriedade de Elon Musk, foi suspensa aqui no Brasil por ordem de Alexandre de Moraes, além de aplicar multas altíssimas ao X e à Starlink, outra empresa de Musk que opera aqui no Brasil. Essa ação de Alexandre de Moraes deixou Musk muito irritado, onde, inclusive, ele fez várias postagens em sua rede social criticando as ações de Moraes frente ao tribunal. A tensão entre os dois foi enorme. Porém, o ministro não recuou de suas decisões, mantendo o X suspenso até o término das eleições e aplicando uma multa milionária de 28,6 milhões de reais no total. E mais, incluindo o bilionário no inquérito das milícias digitais, e fazendo várias exigências para que o X pudesse voltar a operar no Brasil. Musk, mesmo contrariado, optou por pagar as multas e ter a sua rede restabelecida, para que, segundo Musk, o algoritmo da rede não viesse a morrer aqui no Brasil, e, segundo ele, o prejuízo seria muito maior. Agora Musk terá uma função de destaque no governo Trump. Ele foi escalado para o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, um órgão que, segundo Trump, operará fora dos limites do governo. Trump afirmou que o novo departamento realizará sonhos republicanos de longa data e fornecerá aconselhamento e orientação de fora do governo, sinalizando que as funções de Musk e Ramaswamy seriam informais, sem exigir aprovação do Senado e permitindo que Musk permaneça à frente da empresa de carros elétricos Tesla, da plataforma de mídia social X e também da empresa de foguetes SpaceX. Mesmo não tendo uma função de secretário de Estado, Musk estará muito próximo de Trump e do governo por consequência, e ao mesmo tempo, o seu nome está incluso em um inquérito aqui no Brasil. Será que isso pode de alguma forma influenciar alguma decisão do ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil? Agora vamos falar de um outro nome que poderá fazer parte do governo Trump e que é mais um desafeto do ministro Alexandre de Moraes. Apesar de o seu nome não ter aparecido em nenhuma nomeação de peso do secretariado de Trump, Jason Miller é um dos homens mais influentes do círculo próximo ao presidente. Jason Miller, um dos assessores mais próximos de Donald Trump, ele não tem boa memória de sua passagem pelo Brasil em 2021 e particularmente do ministro Alexandre de Moraes. Em 7 de setembro de 2021, quando chegou ao Brasil para participar do CPAC, maior evento conservador do mundo, Miller ficou detido por algumas horas no Aeroporto Internacional de Brasília para um interrogatório feito pela Polícia Federal a pedido de Moraes.
O procedimento fez parte do inquérito das fake news sediado no Supremo Tribunal Federal. Em uma entrevista dada 2 dias depois de ser detido ao blog The DC Patriot, Miller, que também é fundador da rede social Gettr, disse que Moraes é como um vilão de James Bond. Você tem que ver a foto dele, comentou Miller. À Fox News, no mesmo dia, Miller explicou que, no Brasil, um juiz da Suprema Corte também tem a capacidade de emitir intimações, mandar prender pessoas e muito mais. Eles são incontroláveis, afirmou Miller. O motivo da presença de Miller no CPEC era promover a sua rede social no Brasil, além do contato com personalidades da direita no CPEC. Miller teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro durante a sua visita. Ao retornar para os Estados Unidos, Jason Miller e sua equipe foram detidos por agentes da Polícia Federal do aeroporto de Brasília durante 3 horas e interrogados. Miller falou o seguinte sobre o episódio: "Não fomos acusados de nenhum delito e nos disseram que queriam conversar. Informamos que não tínhamos nada a dizer e no fim fomos liberados para voar de volta aos Estados Unidos. Nosso objetivo de promover a liberdade de expressão em todo o mundo continua", disse Jason Miller em uma postagem no Instagram. Na entrevista ao norte-americano Matt Colt, do blog The DC Patriot, em 2021, o fundador do Gettr acrescentou mais detalhes à história. "Eu passo pelos detectores de metal no aeroporto e do outro lado chegam 2 policiais federais à paisana esperando por mim. Nós gostaríamos que o senhor viesse por aqui", contou. Miller diz que ficou alerta porque já tinha ouvido histórias sobre as decisões fora de controle do STF. Quando os oficiais começaram a fazer perguntas mais específicas sobre as investigações em curso, Miller se recusou a continuar respondendo sem a presença de um advogado. Eles falaram: "Diga a todas as pessoas com quem você se encontrou enquanto esteve no país e quem está ajudando você com o Gettr, quem são os seus representantes." Aí eu pensei: chega, vamos ligar para a embaixada. Vamos chamar um advogado. A embaixada norte-americana interveio e, pouco tempo depois, Miller foi liberado. Mesmo não sendo nomeado a nenhum cargo até o momento, no governo Trump, que toma posse em 20 de janeiro de 2025, Miller é sem dúvida um nome de peso nos bastidores do presidente Trump e com ligações muito próximas de políticos e personalidades da direita brasileira. No campo político, é muito próximo do deputado federal Eduardo Bolsonaro e, claro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de outras figuras importantes que vêm lutando pela liberdade de expressão no Brasil, junto a parlamentares conservadores do Congresso americano, como o neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, onde há poucos dias se encontraram em um evento da equipe de transição de Trump em Mar-a-Lago. Com essa influência perante ao novo governo que vai assumir no ano que vem, e mais a sua treta pessoal com Alexandre de Moraes, podemos esperar algum tipo de sanção por parte do governo americano frente às decisões totalitárias que vêm sendo tomadas aqui no Brasil? Não sabemos quem será o novo embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil a partir do ano que vem. Eu não sei se Jason Miller tem interesse, mas já imaginou ele ser nomeado por Trump como o novo embaixador americano aqui no Brasil? E aí, o que vocês acham da ideia? Deixem as suas respostas nos comentários e digam o que vocês acharam desses nomes indicados por Trump e que tiveram algum atrito com o governo atual do Brasil ou com o judiciário, mais especificamente com o ministro Alexandre de Moraes. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui no final para você conferir também. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Impávido Colosso.